A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem um apóstolo e também um sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 10, no versículo 41 e 42, Lucas capítulo 11, no versículo 41 e 42, João capítulo 15, no versículo 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco, em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvessem manipulações de sentimentos e interesses dos seres humanos, dando uma total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, que houveram sorteios. Os livros de Atos capítulo 1, no versículo 1 a 26, Levítico capítulo 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas capítulo 24 e capítulo 26, Neemias capítulo 10, com foco no 34, Neemias capítulo 11, no versículo 1 e no versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios capítulo 16, no versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa nossa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo um número de 1 a 24, e saiba que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas, com o prêmio somado em mais de 730 milhões, incluindo as ofertas com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que já ultrapassou 1 bilhão de reais. Para qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo um inscrito ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus, o Cristo, para conosco.
Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, no versículo 25 e 30 a 32, Lucas capítulo 5, no versículo 14, Lucas capítulo 6, nos versículos 38 a 40, Lucas capítulo 11, no versículo 41 e 42, Romanos capítulo 15, no versículo 16 a 18 e Provérbios capítulo 11, no versículo 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquia, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos estar aqui fazendo uma oração para poder estar apresentando as nossas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo. Vamos aqui, que diz assim a oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a Tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da Tua Igreja Virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos estar aqui fazendo mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo aquele espírito do mal que possa estar oprimindo a cada um de vocês. Esse espírito vai ter que sair, em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui a mais uma oração. Oração de número 3. Vamos aqui na oração de número 3 para dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Diz assim na oração de número 3. Senhor Deus, na autoridade que foi me dada pelo nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, espírito do mal que está me ouvindo agora, sai dessa vida, sai dessa casa, sai desse local de trabalho e sai desse veículo, pelo poder dessa palavra que está sendo enviada para libertar e haja a paz, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, e o meu muitíssimo. Amém, Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença de todos. Vamos aqui, hoje vamos estar sorteando os rebanhos de número ímpar, mas você que faz parte do rebanho de número par, também sairá com uma palavra para o seu coração, para você poder estar meditando nas Escrituras Sagradas. Vamos aqui, rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Rebanho de número 9, ímpar, e de número 10, par. Vamos meditar aqui no livro de Malaquias, que contém 4 capítulos. Livro de Malaquias, que contém 4 capítulos. Capítulo 2 do livro de Malaquias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, Malaquias, capítulo 2, contém 17 versículos. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu vou ler apenas 3 versículos. 2 versículos para o rebanho de número ímpar, porque hoje estamos sorteando o rebanho de número ímpar, e 1 versículo para você que é do rebanho de número par, para você não sair sem uma palavra para o seu coração. Totalizando 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, lendo todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Glórias ao nosso Senhor Deus, que diz assim
no capítulo 2 do livro de Malaquias para os rebanhos de número 9 e rebanho de número 10 meditarem. Fala sobre contra o adultério. Vou ler o versículo 14, 15 e 16, que diz assim: E dizeis por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito. E porque somente um, ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vossos espíritos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio e aquele que em breve encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Rebanho de número 15, ímpar, e de número 16, par. Vamos estar aqui meditando nos livros de Filipenses, que contém 4 capítulos. Livro de Filipenses, que contém 4 capítulos. Capítulo 4 do livro de Filipenses. Vamos aqui, Filipenses, capítulo 4. Vamos aqui, Filipenses, glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 4 contém 23 versículos, que diz assim: conselhos particulares para os discípulos do apóstolo Paulo, que diz assim, no versículo 3, 4 e 5. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Rebanho de número 1, ímpar, e de número 2, par. Vou meditar aqui no livro de Romanos, contém 16 capítulos. Livro de Romanos contém 16 capítulos. Capítulo 2 do livro de Romanos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, Romanos, capítulo 2, contém 29 versículos, que diz assim: o julgamento justo de Deus. Contém 29 versículos do capítulo 2. Vou ler o versículo 3, 4 e 5. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouraras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Vamos meditar aqui no livro de Gálatas, contém 6 capítulos. Livro de Gálatas contém 6 capítulos.
capítulo 2 do livro de Gálatas. Vamos aqui ao capítulo 2 do livro de Gálatas, que contém 21 versículos. Que diz assim: o apóstolo Paulo, seu apostolado reconhecido pelos demais apóstolos. No versículo 3, mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. No versículo 5 diz assim: aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. No versículo 10, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Rebanho de número 11, ímpar, e de número 12, par. Vão estar aqui meditando no livro de 1 Coríntios, contém 16 capítulos. Livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. Não deixe de escolher o número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo de número 4 de 1 Coríntios para os rebanhos de número 11 e rebanho de número 12 meditarem. 1 Coríntios, capítulo 4, contém 21 versículos, que diz assim: ministros de Cristo. No versículo 2 diz assim: além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. No versículo 5, portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestarás os desígnios nos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor. No versículo 8, já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais. Quisera reinasses, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. Rebanho de número 19, ímpar, e de número 20, par. Mas lembrando que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, para você orar corretamente, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, e você receber as recompensas. Examine Mateus capítulo 16, do 24 a 27, e João capítulo 15. Vamos aqui ao livro para os rebanhos de número 19 e rebanho de número 20 meditarem. Livro de Jó contém 42 capítulos do livro de Jó. Vamos aqui no livro de Jó. Capítulo 2 do livro de Jó, para os rebanhos de número 19 e rebanho de número 20 meditarem. Capítulo 2 do livro de Jó contém apenas 13 versículos, que diz assim: Satanás persiste em afligir a Jó. No versículo 4, então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. No versículo 6, e disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. No versículo 7 diz assim: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui fazer
sortear uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas e canais estão apresentando para todos vocês. Vamos aqui a uma oferta. A oferta de número 15. Vamos aqui na oferta de número 15. Que diz assim: na nossa 15ª oferta, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a igreja que tem obras imperfeitas vai ter a salvação. Muita atenção, se você provar que sim, com base na Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar oprimindo a cada um de vocês. Vamos aqui a mais uma oração. Oração de número 14. Vamos aqui na oração de número 14. Lembrando que nossas orações são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos. Vamos aqui na oração de número 14, que diz assim: Senhor Deus, haja a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo em todos os setores dessa vida, dessa casa, desse local de trabalho e desse veículo, com o poder dessa palavra que está sendo enviada agora, e toda palavra irá se cumprir, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos 24 adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha o seu número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Rebanho de número 3, ímpar, e de número 4, par. Vamos meditar aqui no livro de 2 Timóteo, contém 4 capítulos. Livro de 2 Timóteo, que contém 4 capítulos. Capítulo 1 do livro de 2 Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 1, contém 18 versículos, que diz assim: exortação à fidelidade no ministério. Vou ler o versículo 11, 12 e 13. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Vamos aqui, capítulo 1 de 2 Timóteo, versículo 11, 12 e 13, que diz assim: para o que fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvidos, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Vamos meditar aqui no livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. Saiu 2 Timóteo, agora 1 Timóteo contém 6 capítulos também. Vamos aqui. Capítulo 4 do livro de 1 Timóteo. Vamos aqui, capítulo 4, contém 16 versículos, que diz assim: instruções do apóstolo Paulo a Timóteo, que diz assim, no versículo 2, 3 e 4: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência,
proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. Vão meditar aqui no livro de Judas, contém apenas um capítulo. No livro de Judas, que contém apenas um capítulo. Vamos aqui no livro de Judas. Judas contém 25 versículos, que diz assim: os falsos mestres. Vou ler o versículo 13, 14 e 15. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre deles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as suas palavras que ímpios pecadores disseram contra eles. E lembrando, como está escrito no livro de Mateus, capítulo 16, do 24 a 27, palavras do próprio Senhor Jesus o Cristo, que ele virá na sua glória junto com seus santos anjos e vai recompensar a cada um segundo as suas obras. E no João, capítulo 15, também fala sobre as nossas obras. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Rebanho de número 13, ímpar, e de número 14, par. Vão meditar aqui no livro Livro de Lucas, contém 24 capítulos. Livro de Lucas, que contém 24 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao capítulo de Lucas. Capítulo 12 do livro de Lucas, para os rebanhos de número 13 e rebanho de número 14 meditarem. Vamos aqui, Lucas, capítulo 12. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 12 contém 59 versículos, que diz assim: a interpretação dos tempos, no versículo 57, 58 e 59. E porque não julgais também por vós mesmos o que é justo, quando, pois, vais com o teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, ou o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te encerre na prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que você que quer buscar ao Senhor Deus sem fábulas, sem teologia, sem manipulação nenhuma do ser humano, você tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até a 1 hora e 12 minutos da madrugada para buscarem ao Senhor Deus somente as Escrituras Sagradas, a vontade do Senhor Deus para a sua vida. Examine João 7, versículo 38 e Apocalipse 22, 18 e 19. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos 24 adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. Rebanho de número 17, ímpar, e de número 18, par.
Vamos estar aqui meditando no livro de Gênesis, 50 capítulos. Livro de Gênesis, 50 capítulos. Capítulo 40 do livro de Gênesis, para os rebanhos de número 17 e rebanho de número 18 meditarem. Gênesis 40 contém 23 versículos, que diz assim: José interpreta sonhos na prisão. Vou ler o versículo 21, 22 e 23. E fez tornar o copeiro mor ao seu ofício de copeiro, dando este o copo na sua mão, na mão de Faraó. Mas ao padeiro mor enforcou, como José havia interpretado. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. Rebanho de número 23, ímpar, e de número 24, par. Vamos estar aqui meditando nos livros Livro de 2 Reis contém 25 capítulos. Livro de 2 Reis, que contém 25 capítulos. Vamos aqui ao capítulo 8 do livro de 2 Reis, para o rebanho de número 23 e rebanho de número 24 meditarem. Vamos aqui, 2 Reis, capítulo 8, contém 29 versículos, que diz assim: Azael mata Ben-Hadad. No versículo 7, 8 e 10. Depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente, e anunciaram ao rei, dizendo: o homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Azael: toma um presente da tua mão e vai a encontrar-te com um homem de Deus. Pergunta por ele ao Senhor, dizendo: hei de sarar desta doença? E Eliseu lhe disse: vai, e diz-lhes: certamente viverás, porém o Senhor me tem mostrado que certamente morrerás. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oferta que nossos canais e igrejas virtuais estão apresentando para todos vocês. Vamos aqui. A oferta de número 42. Vamos aqui na oferta de número 42, que diz assim: muita atenção! Nós afirmamos que a Bíblia Sagrada é o único segmento de fé espiritual que não permite fábulas, teologias, pensamentos, imaginações, sonho ou qualquer outra coisa que venha do ser humano ou de livros seculares que esteja fora da Bíblia Sagrada, para o ser humano trabalhar nos ministérios do Senhor Jesus ou Cristo. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que a nossa afirmação é uma mentira, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui a mais uma oração para tirar toda essa carga negativa, todo aquele espírito do mal. Ele vai ter que sair, em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 13. Vamos aqui na oração de número 13, lembrando que nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações são todas numeradas. Por isso que nossas orações são numeradas. Vamos aqui na oração de número 13.
que diz assim: Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que pela autoridade que me foi dada em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, sai agora toda obra do mal, sai dessa vida, sai dessa residência, sai dessa empresa, sai desse comércio e sai desse veículo. Sai agora toda obra maligna, de medo, dúvida e ansiedade, e que prevaleça as abundâncias do Senhor Jesus o Cristo, e todo o espírito do mal, e a sua obra caia por terra, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu peço a todos vocês que mentalizem aí um número de 1 a 24, para no final da nossa live, o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração. E lembrando também a todos vocês que estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Vocês vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar onde vocês estiverem assistindo a live. Sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. E se você quiser ofertar nessa obra do nosso Senhor Jesus o Cristo, dependendo da rede social, tem o link da descrição com o vídeo. E em outras redes sociais, o vídeo estará fixado com nossos 10 bancos, 5 físicos e 5 virtuais. Faça sua obra para com o Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio, dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Livro de João contém 21 capítulos. Livro de João contém 21 capítulos. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live, para você poder estar fazendo a sua obra para com o Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de João, capítulo 11. Livro de João, capítulo 11, contém 57 versículos, que diz assim: conspiração para matar o Senhor Jesus, que diz assim no versículo 46, 47 e 48. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam: que faremos, porque este homem faz muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Então virão os romanos e tirar-no-ão e o nosso lugar e a nação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. O livro de Marcos contém 16 capítulos. Livro de Marcos, 16 capítulos. Capítulo 15 do livro de Marcos. Vamos aqui no capítulo 15 do livro de Marcos. Contém 47 versículos, que diz assim: o sepultamento do nosso Senhor Jesus, que diz assim no versículo 43, 44 e 45. Chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhes se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Samuel, 31 capítulos. 1 Samuel, 31 capítulos. Capítulo 11 do livro de 1 Samuel. Capítulo 11 do livro de 1 Samuel. Contém 15 versículos, que diz assim:
Saul vence os amonitas. No versículo 10 diz assim: e os homens de Jabes disseram: amanhã sairemos a vós, então nos fareis conforme a tudo o que parecer bem aos vossos olhos. No versículo 12, então disse o povo a Samuel: quem é aquele que dizia que Saul não reinará sobre nós? Dai-nos aqueles homens e os mataremos. Porém Saul disse: hoje não morrerá nenhum, pois hoje tem feito o Senhor um livramento em Israel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Pedro contém 5 capítulos. 1 Pedro, 5 capítulos. Capítulo 4 do livro de 1 Pedro. Lembrando a todos vocês que nós estamos ao vivo em todas as redes sociais. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Primeira Pedro, capítulo 4, contém 19 versículos, que diz assim: os sofrimentos dos santos. No versículo 12, 13 e 14. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes pacientes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegrei-vos. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Hebreus, 13 capítulos. Livro de Hebreus contém 13 capítulos. Capítulo 6 no livro de Hebreus. Capítulo 6 contém 20 versículos, que diz assim: certezas nas promessas de Deus. Contém 20 versículos, no versículo 18, 19 e 20. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segurança, segura e firme, em que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Colossenses, 4 capítulos. Livro de Colossenses, 4 capítulos. Capítulo 1 do livro de Colossenses. Vamos aqui no capítulo 1 do livro de Colossenses. Capítulo 1 contém 29 versículos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Que diz assim: a excelência de Cristo. No versículo 14, 15 e 17. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oferta, apresentar mais uma oferta que nossas igrejas e canais estão apresentando e que todos podem participar. Mas lembrando que a sua igreja ou templo físico tem que ter no mínimo 2 anos de existência, sendo a primeira data lançada das nossas ofertas. A oferta de número 1. Vamos aqui na oferta de número 1, que diz assim: nossa primeira oferta
fala sobre o culto de adoração ao Senhor Deus em espírito e em verdade, como está escrito em João, capítulo 4, do 21 a 26. Se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que o culto que você está fazendo tem base na Bíblia Sagrada e responder e acertar as nossas 10 perguntas sobre o culto de adoração em espírito e em verdade, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Vamos aqui a mais uma oferta, a mais uma oração. Oração de número 6. Vamos aqui na oração de número 6. Lembrando que nossas orações são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos são todas numeradas. Que diz assim na oração de número 6. Senhor Deus, haja a paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo em todos os setores dessa vida, em todos os setores dessa casa, em todos os setores desse local de trabalho e desse veículo. E que chegue agora a santa paz do nosso Senhor Jesus o Cristo, nosso Salvador. Glórias, aleluias e o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Vamos aqui, não esqueçam de escolher o número de 1 a 24 para no final dessa nossa live o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Vamos aqui, livro de Miqueias contém 7 capítulos. Livro de Miqueias, 7 capítulos. Capítulo 2 do livro de Miqueias. Miqueias, capítulo 2. Contém 12 versículos, que diz assim: contra a injustiça e a idolatria. No versículo 9, 10 e 11. Lançastes fora as mulheres do meu povo, da casa das suas delícias, das suas crianças, tirastes para sempre a minha glória. Levantai-vos e ide-vos, porque estes não é lugar de descanso, por causa da imundícia que traz destruição, sim, destruição enorme, se houver alguém que, andando com espírito de falsidade, mentir, dizendo, eu te profetizarei sobre o vinho e a bebida forte, será esse tal o profeta deste povo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Naum, 3 capítulos. Livro de Naum contém 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de Naum. Naum, capítulo 1, contém 15 versículos, que diz assim: a vingança de Deus contra os seus inimigos. No versículo 1, 2 e 3. Profecia contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e é ocupado, não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Efésios, 6 capítulos. Efésios, 6 capítulos. Capítulo 4 do livro de Efésios. Vamos aqui no livro de Efésios, capítulo 4. Capítulo 4 contém 32 versículos, que diz assim: exortação à unidade. No versículo 4, há um só corpo e um só espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. No versículo 6 e 7, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em vós, em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Neemias, 13 capítulos.
Livro de Neemias, 13 capítulos. Capítulo 2 do livro de Neemias. Neemias, capítulo 2. Contém 20 versículos, que diz assim: a permissão de Artaxerxes. No versículo 11, cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. No versículo 14, eu fui até a porta da fonte e até o açude do rei, e não havia lugar por onde pusesse passar o animal que eu cavalgava. No versículo 9, então fui aos governadores da além do rio e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Esdras, 10 capítulos. Livro de Esdras, 10 capítulos. Capítulo 9 do livro de Esdras. Capítulo 9 do livro de Esdras contém 15 versículos, que diz assim: a apostasia do povo. No versículo 2, 3 e 4. Porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e sentei-me atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos dois do cativeiro. Porém eu permaneci sentado atônito até ao sacrifício da tarde. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Livro de Abacuque, 3 capítulos. Livro de Abacuque, 3 capítulos. Vamos aqui, 3 capítulos. Capítulo 2 do livro de Abacuque. Capítulo 2 contém 20 versículos, que diz assim: a resposta de Deus para o profeta Abacuque. No versículo 6, 7 e 8. Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um provérbio sarcástico contra ele, e se dirá: ai daqueles que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que se carrega sobre si dívidas. Porventura não se levantarão, de repente, os teus extorquiadores, não despertarão os que te farão tremer, e não lhes servirás tu de despojo? Porquanto despojastes a muitas nações, todos os demais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência feita à terra, à cidade e a todos os que nela habitam. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui para a revelação das ofertas para todos vocês. Elas te trazem, no mínimo, 4 fórmulas para você agir com elas, examinando a primeira fórmula, você mesmo que está me ouvindo. A segunda fórmula, a fonte do seu segmento de fé que você está seguindo espiritualmente. A terceira fórmula é para você agir defendendo as pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E a quarta fórmula é para você ter material de trabalho para você receber as recompensas. Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15.
e lutar contra as 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês estarem meditando aí e escolhendo um número de 1 a 24 para agora o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Vamos aqui. Se você escolher o número 18, vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 2. Se você escolher o número 4, vai meditar no livro de Filipenses, capítulo 4. Se você escolher o número 13, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 2. Número 5, Gálatas, capítulo 2. Número 19, 1 Coríntios, capítulo 4. Número 20, Jó, capítulo 2. Número 23, 2 Timóteo, capítulo 1. Número 11, 1 Timóteo, capítulo 4. Número 9, Judas, capítulo 1. Número 8, Lucas, capítulo 12. Número 14, Gênesis, capítulo 40. Número 24, 2 Reis, capítulo 8. Número 17, João, capítulo 11. Número 3, Marcos, capítulo 15. Número 6, 1 Samuel, capítulo 11. Número 10, 1 Pedro, capítulo 4. Número 22, Hebreus, capítulo 6. Número 16, Colossenses, capítulo 1. Número 2, Miqueias, capítulo 2. Número 12, Naum, capítulo 1. Número 1, Efésios, capítulo 4. Número 7, Neemias, capítulo 2. Número 15, Esdras, capítulo 9. E número 21, Abacuque, capítulo 2. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui para a nossa finalização. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membros de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até a 1 hora e 12 minutos da madrugada para buscarem ao Senhor Deus, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus capítulo 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais estará na descrição do vídeo e em outras redes sociais. Abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos.
pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale 12 milhões de reais, e tem oferta que vale 120 milhões de reais. Para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil, e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Canadá, Inglaterra, Itália, França, e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando a todos vocês que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando, você que quer buscar ao Senhor Deus, sem fábulas, sem teologia, sem manipulação nenhuma do ser humano, você tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até a 1 hora e 12 minutos da madrugada, para buscarem ao Senhor Deus, sem fábulas, sem teologia, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente as Escrituras Sagradas, a vontade do Senhor Deus para a sua vida. Examine João 7, 38 e Apocalipse 22, 18 e 19. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agradeço imensamente a presença do Espírito Santo nessa live. Agradeço a presença de cada um de vocês por ter ficado comigo até o final. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixe de se inscrever ou seguir, dependendo da rede social que você estiver nos acompanhando, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Ele está orando por cada inscrito dos nossos canais e igrejas virtuais. Fiquem todos na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aguardo todos vocês na nossa próxima live, às 18 horas e 7 minutos. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus.